Olá pessoal, então vamos nessa aí, né? Então nós estávamos falando no bloco anterior, né, quando você vai fazer aquele segundo teste de recuperabilidade. Você tinha contabilizado perdas. Se continuar tendo perdas, aí você vai somar aquelas perdas, vão ficar como perdas acumuladas. Agora existe aquela outra situação, né? Num primeiro teste de recuperabilidade, né, você vai fazer aí o valor recuperável é maior do que o valor contábil. Se o valor recuperável é maior do que o valor contábil, você não vai fazer nada, porque não tem perdas contabilizadas. Né? Ou no segundo teste, se não tiver perdas contabilizadas. Agora, quando tiver perdas contabilizadas, aí a gente reconhece essa diferença até o limite das perdas. Aí nós vimos um exemplo lá, né, que houve um aumento lá de 7.500, você tinha uma perda de 10. Mas vamos supor uma outra situação agora. Vamos supor a seguinte situação, né? Vamos supor a seguinte situação, né? A gente pegou aqui e viu agora, percebeu que o valor recuperável era 65 mil, né? O valor recuperável vai ser 65 mil. Vamos apagar aqui essa situação 1 para não atrapalhar. E eu cheguei à conclusão que o valor recuperável, né, o valor em uso foi 65 mil. Ó, valor em uso 65 mil. Logo, o valor recuperável é quanto? É 65 mil. Valor recuperável maior do que o valor contábil. Situação normal, se eu não tiver perda contabilizada, não vou fazer nada. Mas nesse caso eu tenho perdas contabilizadas. Aí eu vou reconhecer essa diferença até o limite das perdas. Aí como é que eu faço? 65 mil menos quanto? Menos 52.500. Portanto, 12.500 é a diferença. Mas eu só tenho perda, Silvio, de 10 mil. Então você só vai reverter 10. O limite máximo que você vai reconhecer dessa diferença é o quê? É o valor das perdas, certo? Que você já tem contabilizadas. Então aí você pega, debita perdas, né? Perdas lá com teste de recuperabilidade e vai creditar quem? E vai creditar uma receita com reversão, certo? Quando você fizer isso aqui, de quanto? De 12.500? Não, eu só tenho perda de 10, então eu só vou reverter 10. Vou reverter 10 mil. Aí quando você fizer isso, vai acontecer, vai ficar na seguinte situação aqui após o teste, ó. Vai ficar 100 mil, vai ficar 37.500 de quê? De, né, depreciação acumulada, a perda foi toda revertida, certo? Então logo agora o valor, né, que nós vamos ter, o valor contábil vai ficar 62.500, certo? 62.500. E aí o que é que acontece? O valor recuperável está 65. Aí você para. Por quê? Porque você não tem mais perdas contabilizadas. E você só reconhece a diferença, a maior, entre o valor recuperável e o valor contábil se tiver perdas contabilizadas e até o limite das perdas. Como você chegou a 62.500 e o valor recuperável é 65 e não tem perdas, você para aí. Você não vai pegar e levar ele para o valor recuperável de 65. Que aí ali você estaria o quê? Reavaliando bem. Aí você estaria reavaliando bem. Beleza? Tranquilo, né? Então, pessoal, vale a pena a gente comentar, né, que quando você tem um valor contábil maior, né, de que o valor recuperável, a gente vai reconhecer essa diferença imediatamente no resultado como o quê? Como despesa. A não ser que eu bem tenha tido contabilizado reserva de reavaliação, que a gente vai utilizar esse saldo primeiramente. E na hora que você for reverter essas perdas, pessoal, na hora que você for reverter essas perdas, também, né, se você, na contabilização das perdas, você utilizou saldo de reserva de reavaliação, quando você vai reverter as perdas, você reconstitui a reserva de reavaliação, certo? Se você utilizou saldo de reserva de reavaliação para contabilizar uma perda com teste de recuperabilidade, e em havendo reversão daquelas perdas, a reversão não vai para o resultado como receita, vai reconstituir o quê? A reserva de reavaliação, certo? O normal é que quando você contabiliza a perda, seja despesa, reverteu a perda, seja receita. Mas se aquele bem tiver contabilizado, tiver saldo de reserva de reavaliação, quando a gente vai contabilizar a perda, a gente utiliza esse saldo de reavaliação. Quando a gente vai reverter a perda, aquilo vai para a conta de reserva de reavaliação, perfeito? Organizou aí o negócio na cabeça? Beleza, né? Aí a gente vai ver, né, alguns detalhes agora do teste de recuperabilidade. E o Goodwill, ele tem algumas particularidades, certo? Então, primeira coisa, a gente vai ver como é que é feito, quando é em si que é feito esse teste de recuperabilidade. Olha só, pessoal, o normal é que você faça o teste de recuperabilidade toda vez, certo? Toda vez que ocorrer indícios de desvalorização,
certo? Indício de desvalorização. Ocorreu indício de desvalorização, né, a gente pega e submete ao teste de recuperabilidade, certo? Então, a gente vai avaliar todo final de ano se houve indício de desvalorização. Houve indício de desvalorização? Houve, a gente faz o teste de recuperabilidade. Agora, se não houve indício de desvalorização, você não vai fazer teste de recuperabilidade, certo? Você analisa, avalia essa desvalorização no final do período. Mas se não houve indício de desvalorização, você não submete aquele bem ao teste de recuperabilidade, beleza? Só se submete para achar valor em uso, valor justo, líquido das despesas com vendas, se tiver tido o quê? Se tiver tido indício de desvalorização. Agora, existem 3 situações que você vai fazer o teste anualmente, independente de ter havido indício de desvalorização, certo? Uma é aqueles ativos intangíveis ainda não disponível para uso. Não disponível para uso. Você não começou a amortizar ele, porque ele não está disponível para uso, não está nas condições pretendidas pela administração. Então ele pode ter havido uma desvalorização. O risco dele ter havido uma desvalorização é muito maior. Ativos intangíveis não disponíveis para uso. Ativo intangível com vida útil indefinida. Se ele tem vida útil indefinida, você não fica amortizando ele. Então o risco dele ter uma desvalorização é muito maior. Certo? Ativo intangível não disponível para uso, ativo intangível com vida útil indefinida e o goodwill. Esses ativos aqui, independente de terem havido indício de desvalorização, eles vão ser feitos aí o quê? Pelo menos anualmente o teste de recuperabilidade. Ou anualmente, ou se houver o quê? Ou se houver indício de desvalorização. Certo? Olá, ativos intangíveis não disponíveis para uso, porque você não começou a amortizar, ele pode ter um risco muito grande de ter perdido valor. Se ele não tem vida útil também, se ele tiver vida útil indefinida, ele não sofre amortização. O risco dele ter perdido valor é muito maior. E o goodwill, certo? Esses têm que ser feitos aí anualmente. Uma outra coisa que nós vimos é o seguinte, se você pega, tem uma situação, você pegou, contabilizou perdas, Então eu tenho a seguinte situação, ativo lá, um ativo intangível qualquer, e esse ativo intangível, ele tinha um valor de 100 mil, aí ele tinha uma amortização acumulada de 40 mil, e eu contabilizei aqui perdas. Não vou nem colocar amortização acumulada, Não vou contabilizar, ele tem vida útil indefinida, então ele não sofre amortização. Aí eu contabilizei aqui perdas nesse intangível, perdas de 40 mil. Certo? Então, o valor contábil desse ativo intangível é quanto, Silvio? O valor contábil desse ativo intangível é 60 mil. Aí eu peguei, isso em X1. Quando chegou em X2, ele não sofre amortização. Ele tem vida útil indefinida, não vai sofrer amortização. Quando chegou em X2, eu fui fazer o teste de recuperabilidade. Aí, numa primeira situação, vamos supor que a gente pegou e viu que o valor recuperável é 50 mil. Silvio, o valor contábil é 60, mas eu só consigo recuperar 50. Então significa o quê? Que vai ter mais uma perda por desvalorização de quanto? De 10 mil. É isso? Vai ter mais uma perda, porque continuou perdendo. Então aquelas perdas ali vão ficar perdas acumuladas em X2 de quanto agora? De 50, porque só se recupera 50 mil. Agora imagina uma outra situação, que você vai testar isso aqui e o valor recuperável desse negócio vai para 80 mil. Certo? Vai para 80 mil. Aí o que é que acontece quando for para 80 mil? Eu já lhe expliquei, se o valor recuperável é maior do que o valor contábil, a gente reconhece essa diferença aí de 20 mil até o limite da perda. Não é isso? Então 80 mil menos 60, 20 mil. Eu tenho perdas de 20 mil? Eu tenho de 40. Aí eu vou pegar e reverter a perda, certo? Débito daquelas perdas contabilizadas e crédito de receita com reversão de perdas. De quanto, Silvio? De 20 mil. Beleza. Quando você fizer isso aqui, vai vir a seguinte situação, vai vir 100 mil, 20 mil agora, por quê? Porque houve reversão de 20, 40 menos 20 que foi revertidas, ficaram 20. E aqui o valor contábil fica quanto? Fica 80, o valor que você consegue o quê? Recuperar, certo? Beleza. Pessoal, isso aí é feito, esse procedimento é feito para quase 100% de tudo. Houve recuperação, houve valorização do ativo, você pega e reverte a perda, certo? Beleza, agora isso só não vai ser feito para um ativo, certo? Que é o goodwill, aquela expectativa de rentabilidade futura. Então não vai existir reversão de perda para o ágil goodwill, certo?
certo? Não vai existir reversão de perda para o ágio goodwill. Como assim, Silvio? Não existe reversão de perda para o ágio goodwill? Né? O goodwill você só vai diminuindo de valor. Ele não vai nem sofrer amortização e nem você vai reverter perda com ele. Por quê, Silvio? Qual é a lógica disso aí? Se você fosse reverter essa perda, né, filosoficamente, era como se você estivesse reconhecendo, né, esse goodwill gerado internamente. Né? Se estivesse reconhecendo esse goodwill gerado internamente, isso você não pode, certo? Então, esse goodwill você só vai reduzindo o valor. Beleza? Os outros ativos todos ocorrem reversão de perdas, lembrando, se aquela perda foi utilizando reserva de reavaliação, você vai e constitui a reserva de reavaliação. Agora, para o goodwill, não. Para o goodwill não ocorre reversão de perdas, certo? E as bancas adoram cobrar isso aí para o goodwill. Beleza, pessoal? Então, o que é que acontece, né? A gente já viu aqueles que tem que ser feito pelo menos anualmente. Quais são aí os que tem que ser feito pelo menos anualmente? Os 3. Ativo intangível ainda não disponível para uso, com vida útil indefinida e o Q e o goodwill. Beleza? Então as questões são muito, assim, esse pronunciamento tem muitas questões, às vezes teóricas, né, da parte lá da definição, né, de indício de desvalorização, né, a gente vai mostrar aqui algumas coisas do pronunciamento, mas a grande coisa dele é cair essas questões mesmo práticas para que você, né, efetue aí o teste de recuperabilidade. Beleza, pessoal? Então vamos, né? Vamos começar a ver aqui o texto para a gente já começar a praticar aí esse negócio, né? Esse CPC, que é o CPC 01, que trata aí de redução ao valor recuperável. Aí ele vem, está lá previsto no parágrafo 3º do artigo 183 da Lei 6.404, a companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou quando comprovado que não poderão produzir resultado suficiente para a recuperação do seu valor. Tem um valor lá maior do que o valor que vai conseguir recuperar. Revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo de depreciação, exaustão e amortização. Mesmo que não haja, né, ajuste com recuperabilidade, a gente tem sempre que estar o quê? Revisando lá os critérios, revisando a vida útil do bem. E se for o caso, né, mudando lá a estimativa contábil, mudando a forma de calcular o quê? A depreciação, porque se tiver mudança dessa estimativa inicial, a gente muda a fórmula do cálculo de depreciação. O objetivo deste pronunciamento técnico é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. Um ativo está registrado contabilmente pelo valor que excede seu valor de recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Se esse for o caso, o ativo é caracterizado como sujeito ao reconhecimento de perdas e o pronunciamento técnico requer que a entidade reconheça um ajuste para a perda por desvalorização. O pronunciamento também especifica quando a entidade deve reverter um ajuste para perdas por desvalorização. Aí está dizendo o objetivo, que é reconhecer aquela perda e, se for o caso, reverter a perda. O alcance do pronunciamento. Este pronunciamento técnico não se aplica, então não vai se aplicar a todos os ativos esse pronunciamento. Apesar que aquele procedimento que faz lá com o estoque, de reduzir o estoque, né, o valor de realização, isso está em conformidade com a recuperabilidade. Mas esse pronunciamento ele não se aplica a vários ativos. Aos estoques, aos ativos aí advindos de contratos de construção, ativos fiscais diferidos, ativos advindos de plano de previdência empregado, ativos classificados como mantido para venda, né? Vários ativos aí, né? Ele não é aplicado esse CPC 01 que trata do teste de recuperabilidade. Aí definições importantes, muitas a gente já conhece. Valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço, depois de deduzida toda a respectiva depreciação, amortização, exaustão acumulada e daqueles ajustes lá para a perda. Aqui um conceito novo de unidade geradora de caixa, né? É o menor grupo identificável de ativo que gera entradas de caixa, entrada essa que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou grupos de ativos. Olha só, quando você vai fazer o teste de recuperabilidade, muitas vezes tem um ativo que ele não gera caixa independente de outros ativos. Por exemplo, né, um pronunciamento, até dou um exemplo. Se você tem uma mineradora e dentro da mineradora tem uma estrada de ferro,
né? Aquela estrada de ferro, pessoal, ela não vai gerar caixa independente da mineradora. Então, no momento que você vai fazer o teste, você vai fazer o teste da estrada de ferro junto com a mineradora. Então, aquilo ali que compõe uma unidade geradora de caixa. Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativo capaz de gerar caixa independente de outros ativos. Então, a estrada de ferro, ela não é uma unidade geradora de caixa, porque ela não gera caixa independente de outros ativos, certo? Então, a menor unidade geradora de caixa independente de outros ativos. Aí, por exemplo, a gente vai ter a mina juntamente com o quê? Com a estrada de ferro, certo? Perfeito aí. Aí vem ativos corporativos. São ativos, exceto ágil por expectativa de rentabilidade futura, que contribui, mesmo que indiretamente, para os fluxos de caixa, tanto da unidade que está sendo revisada, quanto de outras unidades, né? Não cai tanto em prova essa definição, né? Mas chegou já a cair. Ativos, né, que vão contribuir, mesmo que diretamente, para o fluxo de caixa, tanto daquela unidade geradora ou de outras unidades geradoras de caixa. Despesas de vendas ou de baixa são despesas incrementais, diretamente atribuídas à venda ou à baixa de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, excluindo as despesas financeiras de impostos sobre o resultado, né? Imposto sobre o resultado não está lá, né? Não é uma despesa incremental necessária à venda. O imposto que incide na transação, sim. O valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um ativo, outra base que substitui o custo nas demonstrações contábeis, menos seu valor residual. A gente já viu isso aí. Depreciação, amortização e exaustão é a alocação sistemática do valor depreciável, amortizável e exaurível de ativo durante sua vida útil. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa vai ser o quê? Vai ser maior do que o valor recuperável, excede esse valor recuperável. Aí aquela diferença a gente, né, vai contabilizar lá uma perda por desvalorização. Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o valor justo líquido das despesas com vendas e seu valor em uso, certo? O maior valor entre esses aí. O vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar um ativo, ou então o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter do ativo, né? Valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuro esperado que deve vir de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. Essas são as definições aí do pronunciamento. Prazo para o teste de recuperabilidade, a entidade deve avaliar ao final de cada período de reporte, lá na época das demonstrações, né, se há alguma indicação de que um ativo ele possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável desse ativo, certo? Se houver essa estimativa, né, houve uma indicação, houve um indício de desvalorização, ele vai estima o valor do ativo. Um ativo estará desvalorizado quando o valor contábil vai exceder o quê? O seu valor recuperável. Esse é o prazo. Agora, independente de existir ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável, a entidade deve, e agora independente de existir indício de desvalorização, aqueles três situações, testar no mínimo anualmente, a redução do valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida ou então de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando o seu valor contábil com o seu valor recuperável. Esse teste de redução ao valor recuperável pode ser executado a qualquer momento num período de um ano, desde que seja executado todo ano no mesmo período. Ativos intangíveis diferentes pode ter o valor recuperável testado em períodos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis foram inicialmente reconhecidos durante o ano corrente, deve ter a redução ao valor recuperável testada antes do final do ano. É normal. Testar anualmente o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, e o goodwill ele sempre surge numa aquisição aí que surgiu em uma combinação de negócios, né? Essa coisa aí. Então, esses indícios, né? Vai testar toda vez que houver indício de desvalorização. Normal é esse. Esses indícios de desvalorização eles podem vir de fontes externas de informação. O valor do mercado do ativo diminuir significativamente, mais do que seria de esperar, né?
ou seja, surgiu um outro equipamento lá, o que foi que o valor de mercado dele diminuiu significativamente. Se diminuiu esse valor de mercado, o que é que significa? Que o valor justo líquido das despesas com vendas diminui. É possível que o valor recuperável dele tenha diminuído, né? Mudança significativa com efeito adverso sobre a entidade ocorreram ou ocorrerão em futuro próximo no ambiente da entidade. As taxas de juros de retorno sobre investimento aumentaram durante o período, porque eu lhe falei, tem lá a parte do valor em uso, que é, né, o valor presente vai ser o valor futuro dividido por 1 mais I a taxa de juros. Se essa taxa de juros aumentar demais, o valor em uso vai o quê? Vai diminuir. E isso pode ser um indicativo que houve redução no valor recuperável. O valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado. Imagina você que o valor patrimonial das ações seja 100, né, e o valor das ações no mercado sejam 10. É um indicativo de que esse negócio aqui está com valor o quê? Maior, está com valor maior do que você consiga recuperar. O ativo, se o valor patrimonial está maior, é porque o ativo está com valor maior do que você consegue recuperar, certo? Isso aqui é importante, o valor contábil do patrimônio é maior do que o valor de suas ações no mercado. Isso é um indicativo externo. Fontes internas de informação, evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo, né? Teve um dano ativo, né? Houve, né, um funcionário danificou um ativo, então é provável que aquilo ali ele vá ter um valor que não seja recuperado. Mudança significativa com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou deve ocorrer em futuro próximo na extensão pela qual, na maneira na qual um ativo é ou será utilizado. Então você estimou que você ia utilizar aquele ativo em uma situação, mas você viu que agora vai ter, né, um trator, por exemplo, ele vai ter que trabalhar só subindo ladeira, fazendo outro tipo de coisa, né? Que vai mudar a extensão pela qual um ativo é ou será utilizado. Isso pode ser um indicativo de desvalorização. Evidência disponível proveniente de relatório interno. Olha, uma evidência disponível proveniente aí de relatório interno que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior do que o esperado. Certo? Evidência disponível, isso é fonte interna de informação, proveniente de quê? De um relatório interno. Ou seja, o bem ele está tendo um desempenho pior do que o esperado. E esse relatório interno a gente comenta aqui. Evidência proveniente do relatório interno que indique que um ativo pode ter sido desvalorizado inclui a existência de fluxo de caixa para adquirir o ativo ou necessidade de caixa subsequente para operar ou mantê-lo que seja significativamente mais elevado, ou seja, é uma coisa que é pior do que você estava esperando, né? Foi evidências constatadas lá no relatório interno de uma situação que era pior do que você estava esperando. Então, o fluxo de caixa para, para operar ou para manter o ativo seja significativamente mais elevado do que eu estava esperando. Fluxo de caixa realizado ou lucros ou prejuízos operacionais gerados pelo ativo, nesse caso é o quê? São piores do que eu estava esperando, são significativamente piores do que aqueles ossados. Situação estimada, né? Eu estimei uma coisa e vai ser pior. Estou vendo evidências lá do relatório interno. Queda significativa nos fluxos de caixa líquidos ossados ou no lucro operacional. Ou aumento significativo no prejuízo ossado gerado pelo aquele ativo. É uma situação pior do que eu estava esperando. Isso foi evidenciado nos relatórios internos. Prejuízos operacionais ou saída de caixa líquidos advindos do ativo, quando os números do período atual são agregados com números ossados aí para o futuro. Beleza, né? Aí temos aí cálculo do valor recuperável, a norma define valor recuperável como o maior valor entre o valor justo líquido das despesas com vendas de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa e o seu valor em uso. Nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido de despesas com venda de um ativo e o seu valor em uso. Se qualquer um desses montantes exceder o valor contábil do ativo, este não tem desvalorização e, portanto, não é necessário estimar o outro valor. Isso nós falamos aí com vocês, né? Valor justo líquido de despesas com vendas é o valor obtido na venda de um ativo realizado entre partes conhecedoras de um mercado e interessadas em determinada transação. Desse valor, exclui-se as despesas com vendas atribuídas diretamente à venda ou à baixa, a venda lá, ou a baixa de um ativo, que não inclui despesas financeiras e impostos incidentes sobre vendas, certo? Então, todos os valores que a gente vai ter com aquele ativo usando, inclusive lá na baixa, se tiver despesa com baixa, a gente vai trazer isso aí tudo a valor presente. As despesas com a baixa, certo que já foram reconhecidas como passivo, devem ser deduzidas ao se mensurar o valor justo líquido das despesas de alienação. Exemplo desse tipo de despesas são as despesas legais, tributos, despesa com remoção. Entretanto, as despesas com demissão de empregado e associadas à redução ou reorganização de um negócio e a baixa de ativo não são despesas incrementais para a baixa do ativo. Valor em uso,
gente já viu que as questões eles vão te dar esses valores. Né? É o valor presente, isso só na questão teórica, para a gente ficar com... Né? É o valor presente de fluxo de caixa futuro esperado, que deve advir de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. A estimativa do valor em uso de um ativo envolve os seguintes passos. Estimar as futuras entradas e saídas de caixa derivada do uso contínuo do ativo e sua baixa final, entradas com sua baixa final. Estimar futuras entradas e saídas de caixa derivadas do uso contínuo e de sua baixa final. Quer dizer que com sua baixa pode ter entradas e saídas de caixa, entendeu? Então se ele lhe deu o valor em uso, ele já deu até inclusive o valor dessa baixa lá. Aplicar a taxa de desconto apropriada a esses fluxos futuros de caixa para que você chegue ao valor presente, não é? Reconhecimento e mensuração de perda por desvalorização. Quando o valor recuperável de um ativo for inferior ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável. Essa redução representa uma perda por desvalorização. A perda por desvalorização ela deve ser reconhecida imediatamente na DRE. Como que, Silvio? Como uma despesa, né? A menos que o ativo tenha sido reavaliado, porque se o ativo tiver sido reavaliado, a gente não vai debitar a despesa, a gente debita o quê? A reserva de reavaliação. Qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser tratado como diminuição do saldo da reserva de reavaliação. Reconhecimento e mensuração de perda por desvalorização. A perda por desvalorização não reavaliado deve ser reconhecido na DRE. Entretanto, a perda por desvalorização deve ser reconhecida em outros resultados abrangentes, que é aquela variação com reserva de avaliação que nós vamos estudar aí mais na frente, né? Na extensão em que a perda por desvalorização não exceder o saldo da reavaliação. Se exceder, a gente debita o restante no resultado como despesa. Essa perda por desvalorização sobre o ativo reavaliado reduz a reavaliação reconhecida para o ativo. Depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a despesa de depreciação, amortização e exaustão do ativo, ela deve ser ajustada. Nós vimos até um exemplo que a gente pegou e ajustou, né? Para ser em função daquilo ali. Em períodos futuros, para alocar o valor contábil revisado do ativo, menos seu valor residual, em base sistemática, né, ao longo de sua vida útil remanescente. Impairment de ativo que não possui goodwill alocado, deve ser registrado impairment quando o valor registrado do ativo for maior do que o seu valor recuperável. Reconhecimento imediato no resultado, a não ser que seja, né, aquela coisa da reavaliação. Se o valor da perda for maior que o valor registrado, o passivo, né, deve ser reconhecido somente se outra norma exigir. Não exigindo, vai ficar zerado ali aquele valor, né? Seria um caso lá, a gente vai ver de investimentos que você poderia ter que reconhecer um passivo. Depreciação e amortização devem ser ajustadas em período futuro. Isso aqui nós já vimos tudo. Agora, né, com goodwill alocado, né, o ágio, a gente vai estudar com mais calma esse ágio goodwill, né? A gente já falou, mas a gente vai estudar. Pago em uma aquisição em decorrência de uma expectativa de resultado futuro, deverá, a partir da data da aquisição, ser alocada a cada uma das unidades geradoras de caixa do adquirente, ou ao menor grupo possível de unidades geradoras de caixa que deve se beneficiar das sinergias desse ativo. Com isso, para fins de cálculo do impairment, o ágio passa a integrar o valor dos custos dos ativos ou da unidade geradora de caixa ao qual ele foi alocado. Todos os ativos ou unidades geradoras de caixa que receberem alocação de valor de ágio devem ser testados anualmente. A gente já viu que o goodwill vai ser testado aí anualmente. Divulgação, o que é que vai precisar divulgar lá nas notas explicativas? Valor de perdas que tiveram, né, ou reversões incluídas no resultado. Valor de perdas e reversões que foram contabilizadas com quem? Com reserva de reavaliação, certo? Valor de perda e reversão no resultado, valor de perda e reversão na reserva de reavaliação. Justificativa para as perdas ou para as reversões realizadas, revelar a forma que você calculou, o valor recuperável, as taxas de descontos utilizadas, valor contábil alocado a cada unidade, valor contábil dos ativos intangíveis que tenham vida útil indefinida, porque esses serão testados pelo menos anualmente, né? Aí nós temos aí, né, os passos para o teste. Primeiro, a identificação de ativos, né? A gente vai ver os indícios de desvalorização. Um ativo está desvalorizado quando o seu valor contábil excede ao seu valor recuperável. Deve fazer essa avaliação, no mínimo, por ocasião da elaboração das demonstrações contábeis. Segundo, você vai determinar o valor recuperável. É o maior valor entre o valor justo líquido das despesas com venda de um ativo e de uma unidade geradora de caixa e seu valor em uso. E aí a gente vai fazer o reconhecimento da perda. Se o ativo recuperável for menor, né, de que o valor contábil, a diferença entre os valores deve ser ajustada pela Constituição, como está aí, né, no pronunciamento de provisão para perda, só que hoje a gente sabe que provisão é exclusivamente de passivo, redutora dos ativos em contrapartida ao resultado do período.
Então a gente vai ter lá perda com redução ao valor recuperável, perda com teste de recuperabilidade, e isso retificando o bem que está sendo, né, testado. Beleza. Né? E reversão de provisão casual deve-se avaliar periodicamente se há indicação de que uma perda por desvalorização reconhecida em períodos anteriores para um ativo não possa mais existir ou ter diminuído. Em caso positivo, a provisão constituída deve ser revertida total ou parcialmente. Nos casos em que tenha sido debitada a reserva de avaliação, esta deverá ser o quê? Recomposta. Não se aplica, isso é importantíssimo, não se aplica a reversão no caso de perda no ágio da expectativa de rentabilidade futura, denominado aí o quê? Goodwill. Não vamos aplicar aí reversão de perda para esse ágio Goodwill. Beleza, pessoal? Então, né, aí a gente já terminou o nosso prazo e no próximo bloco a gente vem aí jogando duro, passando a régua e corrigindo aí um monte de questões. Até já.